Em nossos estúdios, o secretário de Estado de Comunicação do Governo de Santa Catarina, o administrador Derli Massaú de Anunciação, 58 anos de idade, 40 de atividade profissional, dos quais 33 na iniciativa privada. Como foi o início dessa jornada? O início foi, eu ainda muito jovem, um início extremamente gratificante. E tenho certeza que todos que estão no estúdio, a maioria, a não ser eu e tu, nem nascido eram, né? Eu comecei numa pequena emissora do Rio Grande do Sul, mas que teve o privilégio de ser a primeira emissora a transmitir cores no Brasil, né? No dia 10 de outubro de 69, quando transmitiu a Festa da Uva da cidade de Caxias do Sul. Então, realmente, o meu início na vida profissional em mídia foi muito marcante em razão desse divisor de águas que é a comunicação brasileira. Em 2003, você assumiu a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina. Que desafios motivaram você a atuar na gestão pública? Na realidade, se oportunizou. Eu não tenho o hábito na minha vida de programar muito ali para frente, né? E o meu ciclo, que terminou na RBS, na qual uma grande empresa na qual eu trabalhei 27 anos, o ciclo se encerrou. E por coincidência, no mesmo dia que eu saí da RBS, que foi no dia 4 de novembro de 2002, no mesmo dia eu recebi uma ligação do então eleito governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, pedindo que eu fosse a Joinville para conversar com ele. E naquele mesmo dia à noite eu fui convidado para assumir o cargo de secretário de comunicação do estado, né? E com a perspectiva justamente porque ele gostaria nessa área que saísse da linha política do cargo, e sim que a contribuição fosse na linha técnica. Como eu entendi que justamente esse nível de contribuição eu poderia dar, já porque me faltava experiência na área política, eu aceitei o desafio e hoje já fazem quase 7 anos transcorrido à frente da Secretaria. Derli, qual a diferença básica de dirigir uma empresa na iniciativa privada e comandar uma Secretaria de Comunicação do governo? A linha é tênue, mas ela é bastante clara, que a iniciativa privada, tu tem uma linha de comando direta e tem um objetivo tácito, né? As empresas elas têm que ter lucro para conseguir fazer a rentabilidade aos seus acionistas e distribuir dignamente salário, participações, recolher os seus impostos. Na área pública, tu meio que não tem dono, que na realidade tu serve uma sociedade. Nós servimos em Santa Catarina a 6 milhões de habitantes e a eles devemos prestar conta. E a diferença mais marcante é que na iniciativa privada tu pode fazer tudo que não esteja contra a lei. E na iniciativa pública tu só pode fazer aquilo que consta na lei, né? Então essa é a diferença que tem que ser entendida. Derli, para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, qual a dimensão, qual é o tamanho da verba de publicidade do governo do estado de Santa Catarina? Na realidade, essa composição de verba, ela tem muita sutileza, né? Porque vou dar o exemplo, Santa Catarina foi criado nesse governo a questão dos fundos, né? Fundo de cultura, fundo de esporte e por aí sucessivamente, que são verbas que terminam tendo a conotação de comunicação, mas que não passam pela minha secretaria, né? Então eu gostaria de ficar pautado mais naquela verba que é comandada pela minha secretaria, que atualmente ela é uma verba de 62 milhões ano. Né? Esse é o tamanho. Mas é evidente que se olhar o governo como um todo, essa verba, acredito eu, que ela fique entre 100 a 120 milhões de reais, se olhar o conjunto que o governo termina disponibilizando ao mercado. E por que razão o governo precisa anunciar? Por vários. Primeiro, por um dever constitucional, né? A Constituição é clara, tanto a Constituição brasileira quanto a estadual, que é um direito do cidadão e um dever do homem público de informar, né? Então, por esse conceito básico. E segundo, que é impossível um governo mobilizar uma sociedade como um todo sem usar essa ferramenta tão dinâmica, tão importante que é a comunicação. Então, tem um lado legal e tem um lado da necessidade. Tu só consegue fazer políticas públicas, informar a sociedade usando a comunicação. Derli, como é feito o planejamento das ações de comunicação do governo? O que é importante divulgar, anunciar? É uma imensidão. Todos os anos a gente entrega ao Tribunal de Contas, de forma antecipada, todo um planejamento do que é feito, né?
Mas, tentando assim otimizar o tempo, primeiro nós separamos por secretarias, né, Secretaria da Segurança, Saúde e assim sucessivamente. Depois fizemos reuniões com cada titular para ver os programas que mais necessitam a contribuição ou a informação para a sociedade. Exemplo, né, que ocorre todos os anos, volta às aulas. Né? Então nós temos quase 800 mil alunos, 850 mil alunos na rede pública e nós temos que comunicar a eles quando as aulas voltam à atividade. E quando nós falamos de 800 mil alunos, nós estamos falando de no mínimo 2,5 milhões de pessoas, considerando pai e mãe. Então nós temos que informar a sociedade e só através da comunicação. Outro exemplo está ocorrendo agora, né, que nós estamos num processo de vacinação da gripe, né, e a única maneira de informar a sociedade é dizendo os períodos da vacinação, os locais da vacinação e tem que ser via veículos de comunicação, não tem outra maneira. Aí que estrutura você dispõe para executar este plano de comunicação? Essa estrutura vem evoluindo no Brasil. Eu acho que tem um marco divisório, que a comunicação ela ficou muito sacrificada com o advento do Marcos Valério, né, na qual denegriu a imagem da comunicação, que 99% do que eu conheço é feito por pessoas sérias, dedicadas e competentes. Mas sempre fica marcado aquilo que é o ruim. Né? Então tem esse divisor de águas. E a gente tentou, justamente em razão desse fato ocorrido, deixar o mais democrático possível, né? E sem nenhuma comparação de cunho político com outros governos, cada um tem o seu modelo. A gente apenas implantou um modelo. E a nossa estrutura foi feita com uma licitação que no primeiro mandato nós contratamos 8 agências para atender o governo, e no segundo mandato, na nova licitação, nós contratamos 13 agências. Então está bem pulverizado, tem bastante inteligência a serviço do governo, né, e de forma bastante democrática. E qual é o critério para a destinação das verbas publicitárias para os veículos de comunicação? Eles seguem 2 regras, uma constitucional, da qual que dizem que todos os veículos devem receber anúncios, desde que estejam com toda a documentação, seus impostos em dias, né, respeitado o critério técnico. Né? Então, foi justamente isso que a gente utilizou, a gente cumpriu o que diz a Constituição. Não existe nenhuma restrição, não existe nenhuma perseguição a nenhum veículo, assim como não existe o amigo do rei. Né? Ou seja, os critérios são técnicos. Então, eu tenho bastante tranquilidade em falar, mas quem mais recebe verba? Quem mais recebe verba é a RBS, porque é líder de mercado. E não tem nenhum problema, porque essa é um dado técnico. Derli, no comando da Secretaria, você aplicou alguns conceitos que hoje são considerados boas práticas de gestão. Um deles, você se referiu, que foi o caráter técnico do plano de mídia. Na iniciativa privada, isso é comum. Mas na gestão pública, isso é um grande desafio, principalmente pela pressão dos veículos, que são centenas no Estado. Que outras estratégias apresentaram bons resultados? Na realidade, o que eu poderia citar é a quebra de paradigma. Vou dar um exemplo. Sempre quando troca ou existe alternância de poder, normalmente na área publicitária, o governo que assume, ele para com a publicidade, até fazer um processo novo de licitação. Nós, em 2003, nós não fizemos isso. Nós continuamos operando com as agências que estavam contratadas, pelo pressuposto que a agência não é contratada pelo governante, e sim pelo poder público. E se foi contratada, ela tem competência suficiente para continuar atendendo. E nós só fomos contratar as novas agências após a licitação, mas continuamos anunciando normalmente. Até para não haver descontinuidade de alguns produtos. Tanto é verdade que das 3 agências que atendiam o governo anterior, 2 continuam atendendo o atual governo. Né? Hoje são 13, 2 das 3 que atendiam continuam atendendo. Por quê? Porque prestam um bom serviço. Então, eu acho que a quebra de paradigmas é uma das questões que deve ficar, e eu me sinto bastante orgulhoso, sem nenhuma modéstia, em ter colocado isso como uma inovação, ou seja, a quebra de paradigmas. Que outras ações você considera importantes na sua estratégia de gestão? Eu acredito que seja bastante importante, que é uma questão tênue, também existia muito no Brasil, que quando o governo ele passa a ser anunciante, ele meio que entende que ele tem o poder de interferência na linha editorial dos veículos. E isso não pode ocorrer, não pode ocorrer. Uma hora nós estamos falando de parte comercial, na qual eu compro espaço dos veículos para levar a mensagem governamental.
e de outro lado é a parte jornalística, na qual eu não tenho nenhum direito de interferir na linha editorial dos veículos. Então é outra coisa que me orgulha, que eu vou sair do governo sem nunca ter feito uma ligação para qualquer veículo pedindo para derrubar uma matéria. Então, isso é motivo de orgulho para mim, entendeu? De nunca ter feito uma ligação pedindo, não deixa sair essa matéria, nunca fiz isso e vou sair do governo sem fazer. Bom, você sabe, é comum, principalmente comentários a respeito em outros estados, a pressão do governo contra um jornalista que manifesta uma opinião contrária aos interesses do governo. Nós temos algum caso de Santa Catarina registrado? Temos vários. Por exemplo, tinha um jornal que faz tempo que eu não tenho lido, mas por exemplo, durante a campanha, ele tomou uma posição, que era um jornal de Joinville, até base eleitoral do governador Luiz Henrique, e que realmente ele tinha um lado bastante crítico, né? E ele continuou sendo um veículo, recebendo anúncios do governo e não interferindo na linha editorial. Porque nós temos que entender que essa é uma das bases da democracia. Né? Claro que o político ou quem está no poder não gosta de receber a crítica, mas ela é legítima e tem que ser respeitada. A única coisa que eu sempre falo para os veículos é o seguinte: se tiver alguma matéria contra o governo, não deixe de escutar, né? A posição governamental. E outra coisa importante é o seguinte, é a posição de atitude do veículo. A questão de governo é uma coisa tão grande que se um jornal, vamos pegar como exemplo, quiser diariamente fazer uma edição de fatos negativos, tem material suficiente para isso. E se algum quiser fazer uma edição só de coisas positivas, também tem. Então, na realidade, o veículo tem que entender que ele mesmo tem que buscar o equilíbrio para ter o respeito do seu próprio leitor. Então, mais ou menos nessa linha. Bom, outra atribuição da Secretaria de Comunicação é a gestão da informação. Como que você lida com essa situação para evitar que um veículo receba uma informação privilegiada? Na realidade, a gente adotou desde 2003 algumas linhas para que isso não ocorra. A primeira é que nós desenvolvemos um site na qual todas as notícias em primeira mão, elas estão no site, ou seja, disponíveis a todos os veículos de Santa Catarina. A pessoa não precisa nem ter uma senha, o acesso é livre. É só entrar no acesso do site do Governo do Estado, seção notícias, que todas as notícias, todas as matérias do governo estão lá. Normalmente nós publicamos 30 matérias por dia sobre fatos do governo. E temos também, a gente coloca à disposição, nós temos uma rádio interna na qual a gente grava material e disponibiliza para todas as rádios que baixam esse material e utilizam ou não. E segundo, que a gente procurou, muito mais do que a entrevista individual, sempre quando tem assuntos importantes, ir para a linha da coletiva, ou seja, tu bota vários veículos ao mesmo tempo e bota o político ou o governante à disposição das perguntas de todos os veículos. Delei, voltando para a área de publicidade, como você avalia a qualidade das nossas agências? Excelente, e não só das agências, veículos de comunicação, profissionais. Eu tenho dito em vários locais que eu passo que Santa Catarina hoje, que, diferente do que foi no passado, ela pode se orgulhar do que ela tem instalado. Hoje Santa Catarina não deve nada para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem uma tradição importante na área de comunicação. Realmente nós temos muita qualidade em Santa Catarina. Tanto é verdade, quando eu cheguei a Santa Catarina em 87, era comum as grandes empresas serem atendidas por agências de Rio e São Paulo, né? E hoje isso é muito menor, justamente pela qualidade instalada aqui em Santa Catarina. E que campanhas, na sua gestão, você destaca como as melhores? Tem duas campanhas que me gratificam muito. Uma é sobre a questão de transplante, até porque Santa Catarina é líder de transplante no Brasil, ou seja, isso é vida, né? O transplante é na dor de um, né? Na dor de um é a continuidade da vida de outra pessoa, né? E outra questão que me gratifica muito é que foi uma campanha muito premiada, que foi campanha de meio ambiente, né? Na qual nós somos reconhecidos. Tanto é verdade que numa pesquisa para identificar marcas com mais envolvimento de meio ambiente, a Fátima, que é o órgão governamental que cuida de meio ambiente, ela teve o mesmo índice da Sadia. Então dá para a gente tomar a dimensão, todo mundo sabe o que é a Sadia, para a Fátima, um pequeno órgão governamental, ter tido o mesmo indicativo, né, de percepção da sociedade em relação à sua tarefa de meio ambiente. E por falar em percepção da sociedade, que avaliação você faz
em termos de campanha de divulgação, da descentralização e de como a sociedade percebeu essa estratégia de gestão do governo? Na realidade, eu particularmente, e aí pode ser até uma suspeição, porque eu faço parte do governo, eu acho que a descentralização é uma realidade, né? E eu acho que qualquer governo que venha a se instalar, seja a continuidade ou um de oposição que assuma o poder, deveria ter a inteligência de não descontinuar. O que pode ser feito é um aperfeiçoamento. Por quê? Pelo fato que a descentralização leva o poder público mais perto da sociedade. Então, esse fator conceitual, ele é extremamente importante, porque o cidadão sabe com quem falar. Agora, tem que ter aperfeiçoamentos? Tem que ter aperfeiçoamentos, né? Eu até defendi na época com o governador Luiz Henrique que ele deveria escolher entre as secretarias setoriais e as regionais que um desses grupos não poderia ser político, deveria ser técnico, e preferencialmente as regionais, né? Mas o governante, ele é político e está no sangue dele. Então não foi possível, porque na realidade isso é uma estrutura matricial, né? A nível estrutural. Mas eu acho que a descentralização veio para ficar e será muito benéfico para Santa Catarina. Deli, você como integrante da equipe do governo do estado, que avaliação você faz da gestão do governador Luiz Henrique da Silveira? Faço uma avaliação bastante positiva. Evidente que, primeiro que, infelizmente, na qual eu me incluo, né, mesmo não tendo vinculação partidária, mas eu ocupo um cargo político, portanto eu sou político. Primeiro, existe um descrédito em relação ao político, né, mas eu acredito que o governador Luiz Henrique conseguiu realizar muito, tem muita base, né, muita semente que vai dar o seu retorno, e eu acho que o caminho é esse, mas eu acho que a maior marca que fica é justamente a descentralização, porque as obras físicas, elas são feitas e depois a sociedade já reclama outras, e é o natural. Agora, essa semente da descentralização, eu acho que é o grande legado que ele vai deixar, né? E eu acho que realmente, já disse isso no bloco, na pergunta anterior, né? Eu acho que qualquer governante que assumir não deveria descontinuar, porque realmente será, da minha maneira de ver, extremamente importante para Santa Catarina. E que ações na área da comunicação você não pôde realizar que gostaria de ter realizado? Uma pesquisa, né? Esse foi outro problema que eu citei lá no início da questão do Marcos Valério. O meu desejo era que a gente fizesse uma pesquisa que começasse por cidade, região e estado, estratificada para o estado, para dar realmente a participação de cada veículo de comunicação. Mas na licitação publicitária, o Tribunal de Contas retirou a minha possibilidade de fazer pesquisa e retirou de maneira correta. Por quê? Porque normalmente as áreas públicas, quando contratavam uma pesquisa, embutiam por baixo um pedido de pesquisa política, né? Então, como isso é inadministrável, o que o tribunal fez? Proíbe de fazer pesquisa. Então essa é uma frustração que eu levo, porque a gente conseguiria fazer um trabalho muito mais técnico se estivesse amparado em pesquisa. Bom, mas ao lado dessa pequena frustração, você construiu uma carreira profissional de sucesso. O que você diz para um jovem que está na universidade, ou está saindo da universidade, que conselhos, que mensagem você deixa para esse jovem? Primeiro que essa profissão, ela é, desculpe o termo, ela é uma cachaça, depois que tu entra dificilmente tu sai, né? Mas que sempre coloque primeiro, tenha bastante coragem de colocar as suas convicções. Não existe verdade definitiva, existe a verdade de cada um de nós. Deli, algo que seja pertinente a gente abordar que não foi abordado na nossa conversa? Eu te falei isso aqui no bastidor, né? A gente precisa de bastante tempo para conversar, porque realmente a comunicação é uma coisa extremamente envolvente e existem muitos assuntos. Mas acho que não vai faltar, Raimundo, oportunidade, né? E o que eu gostaria de agradecer por estar aqui e ter, mesmo nesse tempo de 20, 25 minutos, ter tido o privilégio de me comunicar com o teu público.